Então, tudo tranquilo aí em casa com vocês? Mais uma pitada de português agora com 3 assuntos. Mas o que mais cai é esse aí que você vai ver agora, que é a preposição. Além da preposição, vamos dar um toque em numeral, vamos dar um toque em interjeição, mas preposição, aquele termozinho que vai ligar um pedaço de oração ao outro, ou dois termos até diferentes, né? É para isso que serve a preposição. Ela não tem plural, lembra? Ela é uma palavra invariável. Ela tanto pode dar uma função sintática, um termo iniciar uma função sintática, como complemento nominal, adjunto adnominal, né? Objeto indireto, adjunto adverbial e o agente da passiva, além de trabalhar excepcionalmente com objeto direto preposicional. Essa é uma parte da pergunta que vai estar lá no finzinho da aula. Porém, a preposição também, ela pode aparecer associado à ideia de ligar orações e com valor semântico, tá? Primeira coisa que você deveria fazer em algumas provas é tentar reconhecer quais são as preposições. Você está vendo aí que tem um lado que estão as preposições essenciais, ou seja, elas nasceram preposição e vão morrer preposição. Uma chamada de atenção para a preposição de, que ela vai ficar com artigo, com pronome demonstrativo, da, do, das, dos, daqueles, deste, e assim por diante. Lembra, quando você fala das, né, ele gosta das meninas, esse de é a preposição e o as é artigo. Então, uma preposição sozinha não consegue ir para o plural. Lembra que preposição a vai ser um grande vilão, porque a letrinha a, além de preposição, a letrinha a pode ser um artigo, um pronome oblíquo e um pronome demonstrativo. E, falando em semântica, a preposição para é uma das que mais você vai encontrar. Do lado de lá, você está vendo as preposições que são chamadas de acidentais. O que significa dizer isso? Elas não nasceram preposição, mas elas podem ser usadas como ligação de termos. Bom, esse exercício eu sempre coloco porque aqui você pode ter várias perguntinhas. Aqui você tanto pode perguntar a função sintática que a preposição pode estar iniciando, mas eu preferi colocar a relação, né, o assunto, né, a ideia semântica que uma preposição tem. Bom, quando você fala que o meu vizinho falou da amizade, na amizade que nós temos, qual seria a classificação desse D? Vai lá, dá uma pausa, se você quiser fazer relacionar, eu já vou tocando a ficha direta. Então, esse é o assunto que foi tratado. Lógico que você pode falar, Pita, mas o da amizade está associado ao falou, quem fala, fala de alguma coisa. O da amizade aí, ele é um objeto direto? Claro que pode. Mas aí a ideia também, além disso, que a gente já viu, é também trabalhar com semântica. Essa função sintática eu vou trabalhar falando, citando algumas. Olha essa segunda. A menina estava trêmula de frio. Qual seria o valor dessa preposição de que você está vendo aí? Cliquei. Ela vai ser a causa, o causa do tremor dela. E aí tem uma curiosidade, esse de frio não está associado à menina, lembra que sempre que tiver uma preposição, tenta grudar essa preposição com algum termo. Eu não posso falar menina de frio, estava de frio, mas eu posso falar trêmula de frio. Então esse de frio que você está vendo aí, ele está associado a trêmula. Como trêmula é um adjetivo, esse de frio é um complemento nominal. Então só para comparar as duas preposições de e relembrar aquilo que ficou para trás. Quando uma preposição não se referir a verbo e não se referir a substantivo concreto, a preposição, no caso aí, tá trêmula, é um adjetivo, ela vai ser um complemento nominal. E olha a terceira, o queijo vem dos Alpes suíços. Qual é a função sintática, mais uma vez, da preposição de? Vamos lá, clicando, dá uma pausa aí, é a origem, ou o lugar, poderia ser lugar, né? A origem da onde veio esse queijo. Mais uma informação, o dos Alpes suíços é um termo que começou com a preposição, ele está associado ao verbo vir. E o verbo vir é um verbo intransitivo. Então, esse dos Alpes suíços, a preposição de, inicia um adjunto adverbial, tá? Que você vai falar de lugar, obviamente, mas também pode dar um valor de origem. Agora vamos tocar só o valor semântico. Ela conquistou um troféu de prata. Eu pus ela porque eu quis. Vai lá. Conquistou um troféu de prata. O de prata está associado à ideia de matéria. Ele é um adjunto nominal porque está associado a troféu, que é substantivo concreto. Ia contra todos os vilões. Vamos lá? Vai ser um valor semântico de direção contrária, de oposição. Contraste, né? Aquela é a residência de meu avô. Essa preposição de tem valor de
posse. Continuando, os folhetos estão sobre a escrivaninha. Esse daí já seria a ideia de lugar. Você pode ver que aí não dá a ideia de origem. Então eu resolvi colocar origem dos Alpes Suíços e lugar, se bem que Alpes Suíços também podia ser lugar. Viemos de Uber. Como é que ficaria essa preposição de? Ficar o meio que você veio. Outra, é um indivíduo rico de valentias, eu troquei aí, né? Rico de valentias, poderia também ser rico em valentias. E esse aí vai ser valor de delimitação, é o limite que ele tem, essa riqueza. Como é birrento? Saiu ao pai. Provavelmente você já ouviu uma frase dessa na sua família, aqui é conformidade. Aí vem uma curiosidade nessa frase número 10. Eu também poderia falar que saiu conforme o pai. Lembrando, a palavra conforme oficialmente nasceu para ser conjunção conformativa. A gente já viu várias vezes, tá? Mas aí por isso que ela chamou uma preposição acidental. Aí o a é preposição mesmo. Mas quando você tivesse colocado conforme, para dar a ideia de conformidade, ele teria valor de preposição acidental. Compôs músicas a lápis, isso daí seria um instrumento usado, e agora vem os dois, retiraram-se para trabalhar, né? E daqui a 2 milhas a um shopping, né? Você vai ver distância no espaço daqui a 2 milhas, tá certo? E a número 12, finalidade. Aliás, a preposição para, ela aparece mais associada à ideia de finalidade do que vocês podem imaginar. Às vezes é falso porque o contexto não permite isso. A métrica voltará em 10 minutos. Qual é o valor semântico desse em? Vamos lá, clicando, pensa, dá uma pausa. Esse daqui vai ter valor de quê? Não coloquei. Não, vamos colocar as frases. Tá velho. As alamedas foram ornamentadas para a Copa. Como é que ficaria essa frase? O palanque da cerimônia foi retirada com trator. A partida de vôlei foi disputada com empenho. O avião veio da China. Não sei porque eu pus tudo junto não, tá, gente? O armazém fica a 3 km da minha casa. Armazém, faz tempo que eu não vejo isso. Queria perambular com você depois que a pandemia passar. Bom, a médica voltará em 10 minutos, tem um valor de temporalidade. Lembra que tempo, temporalidade, nessa valor semântico, é a mesma coisa. As alamedas foram ornamentadas para a Copa, uma ideia de finalidade. O palanque da cerimônia foi retirada com um trator. Você vai ver que agora vem dois com aí. Vamos lá? Com o trator é um instrumento usado para retirar esse palanque. A partida de vôlei foi disputada com empenho. Qual é o valor semântico da preposição com? Vamos lá? É o modo como essa partida foi disputada. O avião veio da China, você não vai falar que é a origem, até pode falar que é a origem, mas aí eu preferi colocar lugar. O armazém fica a 3 quilômetros da minha casa, o shopping fica a 3 quilômetros, dá um valor de distância. E a última, quero perambular com você depois que a pandemia passar, e ela há de passar, eu vou ter um advérbio de companhia. Já ouviu falar nisso? Então, esse com inicia uma ideia de companhia. Bom, como que pode aparecer? Desse jeito é uma que cai em soma. A preposição sublinhada em esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população. E em por ser um instrumento com a dupla finalidade de pesquisar as línguas e de reconhecê-las como patrimônio cultural, o INDL deve permitir o mapeamento, a caracterização e o diagnóstico das diferentes situações relacionadas à pluralidade da linguística brasileira. Bom, essas duas preposições, duas vezes o por, introduz, no primeiro caso, o agente de uma oração na voz passiva, e no segundo caso, introduz a causa da informação expressa na oração principal. Bom, dá uma pausa no vídeo, que essa questão, como ela é de soma, pode cair... Esse estilo já caiu na UEM, e esse estilo, que essa questão é da UFSC, né, é bem próprio de fazer uma pergunta no meio das outras. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer aqui? Se você está com medo, deixa falsa. Mas a preposição por, ele avisou que ele introduz... Não, perdão, ele é o agente de uma oração na voz passiva. Então, vamos ver se o sujeito faz. Se o sujeito faz voz ativa, se o sujeito sofre voz passiva. Vamos lá. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população. O que é desconhecido? Esse patrimônio cultural. Perfeito. Essa é a resposta. Esse patrimônio cultural é o sujeito. Ele faz a ação de ser desconhecido ou ele sofre? Ele sofre a ação, né, de ser conhecido. Então, eu tenho um sujeito que sofreu a ação, então eu tenho uma frase na voz passiva.
Como você vê que tem dois verbos, é desconhecido, desconhecer é uma ação, alguém tem que agir. Eu posso falar que grande parte da população desconhece esse patrimônio cultural. Realmente, o primeiro é agente da passiva. Lógico que a agente da passiva é por grande parte da população. Depois ele fala, na segunda, então metade da proposição está verdadeira. A segunda ele fala em oração principal. Então vamos lá. Por ser um instrumento com dupla finalidade de pesquisar as línguas e de reconhecê-las como patrimônio cultural, o IDL deve permitir. Olha só, por ser uma mensagem, tá certo? E reconhecê-las, a segunda mensagem, aí vem uma vírgula e ele fala que deve permitir. Então você está vendo que tem três orações, perfeito? Deve permitir, o INEDL deve permitir, não veio conectivo. Então você pode deduzir que ali eu tenho uma oração principal. E lembra que a gente já trabalhou com oração reduzida, eu vou trabalhar mais uma atividade, né, de oração reduzida para vocês, tá? Eu já trabalhei, na verdade, mais uma oração que está naquela parte de aprofundamento de estudo com, né? Perfeito? Estude como professor. Agora que você vai ver, assim, por ser um instrumento, porque é um instrumento com dupla finalidade, você vê que aí tem um paralelismo, por ser um instrumento e reconhecer, né, essa língua como instrumento. Então você está vendo que tem duas orações reduzidas de infinitivo e depois veio o INDL. Só que ele quer saber, então, quer dizer, tecnicamente eu tenho uma oração principal, eu tenho uma oração subordinada e eu estou falando a mais que ela é uma subordinada reduzida de infinitivo. O que ele quer saber é se esse por tem valor de causalidade. Então você vai falar assim, toda vez que uma preposição por aparecer com a ideia de causalidade, você fala assim, foi por causa disso? Então o INEDL deve permitir o mapeamento por causa que por ser um instrumento, é uma ideia sim de finalidade. Esse exercício, na verdade, ele não era desse tamanho, eu tive que colocar a frase, mas aí você vai lá na linha 3, você vai lá na linha 11 e dá uma pesquisada. Pergunta normal de semântica, principalmente a segunda parte. A de agenda passiva é uma novidade, foi uma novidade. Analise as preposições destacadas no seguinte contexto e as preposições sublinhadas e respectivamente indicam o quê? Agora eu dou uma pausa, você dá uma pausa e eu já vou clicando. O gabarito vai ser qual? Cliquei. O gabarito vai ser letra A. Inconformado com as amarras da lei, então, por causa das amarras da lei, inconformado, ele fazia justiça com as próprias mãos, então ele usava as mãos para fazer essa justiça, ou seja, é um instrumento que ele usava. E a outra, buscar formas de convivência com o narcotráfico, há uma ideia de companhia, sim. E outra, em que alternativa salvo não é preposição? Aí o cara olha aí do outro lado do vídeo e fala assim, Flor, eu nem sabia que a palavra salvo era uma preposição. Mas ele te deu essa questão. Se vira nos 30, vai. Cliquei, o gabarito vai ser a letra B. Agora pensa assim, comecinho da aula, e eu já falei isso em outras aulas, eu falei que a preposição é uma palavra invariável. A palavra que é preposição, ela não tem plural e ela não tem feminino, tá certo? É uma palavra invariável. Você está vendo que na letra C, a palavra salvo está no plural. Então, aqui tem o particípio do verbo salvar, que está sendo usado como adjetivo. Então, ele foi plural, preposição, advérbio, interjeição, né? E conjunção, ele não é, porque essas quatro clássicas palavras, elas não têm plural. Tocando a nossa ficha, além de preposição, eu queria falar da interjeição. Lembra que interjeição é qualquer momento que você soltar uma exclamação, um espanto, uma admiração, um susto, alguma coisa que você vai falar que causou um certo impacto, tá certo? Então ele vai fazer uma ideia de ordem, cala a boca, né? Sai daqui, aquela coisa toda, perfeito? Aqui você tem algumas interjeições ou locuções interjetivas, lembrando, quando alguém fala locução verbal, são duas, três palavras com valor de um verbo. Locução adjetiva, são duas, três palavras com valor de um adjetivo. E locução interjetiva são duas palavras, ou mais de uma, né? Quem me dera, tem três, né? Que tem valor de interjeição. Então, tem interjeição de alegria, de chamamento, de cansaço, né? E assim por diante. Então, vamos lá, na brincadeira, como é que pode aparecer na sua frente. Aqui era um exercício antigo, que eu tirei o ABCD. Nossa, como você é linda. Isso é uma admiração, um espanto, é uma aversão, é um alívio. Bom, isso eu não tinha pensado. Como hoje, essa questão é velha, como hoje tem encontro, né, que as pessoas falam pela internet, de repente até pode ser um alívio, né? Mas a ideia é de admiração mesmo.
Ufa! Deboche, caramba. Finalizamos as tarefas antes do previsto. Esse ufa vai ser o quê? Uma ideia de alívio. Aí os dois, obviamente, vão vir juntos. Credo, não curti a foto que você mostrou. Feia, de repente não quer dizer da pessoa, né, gente? Vamos lá? Esse daqui vai ser a letra C, aversão, e o nossa, que é, né, indivíduo bizarro que caminha pelas ruas do nosso bairro, é um espanto. Mas eu tinha pensado aquela lá do alívio. Não tinha pensado, não. Aqui é uma coisa bem difícil, né? Isso aqui é questão só para a gente lembrar. Fiquem quietos, não aprovam, vai conseguir isso, esteja mais atento. São imperativos, são verbos, tá? E eu quero que você pense uma interjeição que poderia substituir esses termos destacados. Vamos lá? Fiquem quietos. Esse é fácil. Né? A missa já deu isso. Quantas vezes a gente não falou isso em sala de aula para o aluno, né? Só que aí na missa é aula. Não aprovo seu gesto aborreceu as suas tias. Não aprova, você pode falar credo como uma negação. Vais conseguir, vai em frente, pois serás um vitorioso. Salve, pode ser estranho, né? E a última, esteja mais atento, você vai falar assim, atenção, né? Perfeito? Então vamos tocar a vida, porque tem mais coisa para falar hoje. E é o numeral. Obviamente que o numeral, quando aparece, as perguntas são bem pequenas e existe uma pergunta clássica que depois eu falo dela. Primeiro que o numeral, ele pode me dar a ideia de quantidade, obviamente, mas às vezes você vai encontrar com a ideia de ordem. Raramente eles vão pedir alguma coisa de multiplicativo ou fracionário. Então a gente tem numeral cardinal, ordinal, multiplicativo, fracional, e quando você fala dúzia, par, trio, você também tem o numeral coletivo. Perfeito? Vou mostrar uma coisinha aí para vocês. Então aqui eu vou te colocar o algarismo arábico do romano, o numeral cardinal e o ordinal, e depois vai ter o fracionário. Então lembra que aqui, só que eu falo sempre assim, você vai ver mais isso daí na quando tem palavras cruzadas, não sei se vocês ainda usam palavra cruzada, né? Para justamente saber como é que é o 2, como é que é o 50 e assim por diante, tá? Clicando, de novo, vai ter mais agora a partir do 20, né? Tá certo? Então é quando vem lá, L, né? 50 em numeral romano. Você fica 2 horas pensando o que é isso daí. Então, o L é o 50, o C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Perfeito? Como que pode aparecer na prova? Desse jeito. Você vê que eu não entrei em detalhe, eu vou falar agora. Marca o emprego incorreto do numeral. Século 3, página 102, 80º, capítulo 11 e 10º tomo. Como é que você se vira, sendo que eu não falei nada, uma tá mal empregada? Pode clicar? Vamos lá? O gabarito é letra A. Por quê? Quando você tem um numeral romano e você coloca do 1 ao 9, você tem que falar de forma ordinal. Então, você vai falar como, né? Do 1 ao 10, né? 10, do 1 ao 10. Então, você vai falar, ó, século terceiro, né? 10º tomo. Ó, agora nós estamos o quê? Século 20. Porque ele passou do 10, aí você fala século 11, século 12, mas século 10º. Tá certo? Então, quando você tiver o numeral, né? Romano, né? E você tiver que falar, você vai falar em cardinal, né? Do 11 e ordinal do 1 ao 10. Vamos lá. Indique o item que os numerais estão corretamente empregados. A mesma linha. Ao Papa Paulo VI sucedeu João Paulo I. B, depois veio o segundo, que fez mais sucesso. Após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º. Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. Antes do artigo 10, vem o artigo 9º. E o artigo 22º foi revogado. Qual seria o gabarito? A única certa seria a letra B de bola. Parágrafo 9º virá o parágrafo 10º. Então, do 1 ao 10, quando você falar em título de nobreza, papa, capítulo, essa coisa você usa de forma a pronúncia do ordinal. Então, ao Papa Paulo VI, devia ter animado a correção, né? Depois do capítulo 6, li o capítulo 11, antes do artigo 10º vem o artigo 9º, e o artigo 22 foi revogado. Perfeito? Bom, como é que fica aí? Aí eu achei essa questão estranha daqueles vestibulares que gostam de decoreba, eu tirei o ABCD. Ele quer falar sobre numeral. Vamos lá. As palavras que indicam quantidade de seres ou a posição de um ser em determinada sequência são denominadas numerais. Dá uma pausa aí no vídeo e faz tudo, tá? Mas essa aqui tá verdadeira. Para isso que ele serve.
Os numerais podem ser ordinais, fracionários, multiplicativos e cardinais. Cliquei, essa aí está na teoria. Esse exercício é interessante, pode parecer babaca, mas ele é bem didático. Há situações em que a palavra não é considerada um numeral e sim um substantivo. Isso acontece quando essa palavra vem antecedida de um artigo. Vamos lá? Como a gente viu isso na aula número 18, o artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Tá? Então você vai falar assim, ó, que venha o décimo. Quando você fala assim, que venha o décimo candidato, candidato é substantivo e décimo vai ter valor de numeral e até valor de adjetivo. Porém, quando você fala venha o décimo, sem falar candidato, colocado, assim por diante, ele vai ter valor de substantivo. Como é que chama essa matéria? Derivação imprópria. Os numerais cardinais 1, 2 e as centenas a partir de 200 flexionam-se em gênero, masculino e feminino, concordando com o substantivo a que se refere. Antes de você chutar, antes de você pensar, fala o quê? Você fala um rapaz e você fala uma menina, tá certo? Então, por isso, centena, né? 200 pessoas, 200 médicos. Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, variam em número. Milhões, bilhões e trilhões. Cliquei, verdadeira. E os numerais ordinais não variam em gênero e número, não concordam com o substantivo a que se referem. Clicando, você fala o primeiro menino e você fala a primeira menina. Então, eles flexionam sim, como que no caso flexiona, né? E aqui mais questões, aí a gente volta para a preposição. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é, dá uma olhada aí que eu esqueci de grifar alguma, mas eu coloquei em negrito, né? Perfeito? A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada, até parece coisa do Machado de Assis. A escada de degraus gastos subia ingremente, Machado de Assis. No patamar do sobrelógio, uma janela com gradeadozinho de arame. Uma janela com gradeado de arame parda do pó acumulado e coava a luz suja do saguão. Qual que tem uma relação de uma coisa acontecendo por causa de outra? Como numeral e interjeição é bem raro aparecer, preposição já não é. Então, como é que você se viraria? Cliquei, tá certo? Né? Então, por causa do pó, ele está com essa, né, cor parda, cor meio bege, cor marronzinho claro. Então, de uma casa, ao pé de uma casa, então naquele lugar, tá certo? Degraus gastos é o modo como eles estão, gradeadezinha de matéria, de arame de uma matéria, e o saguão é o lugar também. Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço, tá certo? Olha a animação aí da senhora. Na tirinha de Fernando Gonçalves, a preposição de em cadeira de balanço assume valor semântico de. Então, lembra essa questão que você está vendo aí, que é bem tosquinha, bem sequinha, ela vai aparecer em somatórios, em ABCD, e em cima, assim, aí na letra A eles vão falar de sujeito, na letra B talvez eles falem de concordância, e aí eles aproveitam. Aqui eu achei esse exercício que é só preposição a uma ideia de finalidade, é o fim para que aquela cadeira foi utilizada. Tocando. Vamos lá. Assinar a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições tais. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. 3. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança e a pequena casa de madeira foi construída a machado. Como que você se viraria nessa questão? Vamos lá? Cliquei, dei uma pausa aí no seu vídeo, vamos lá? A primeira, com muita dedicação, é o modo como aquela família, como ele dedicava, como ele cuidava daquela família, tá certo? Com a doença do pai, aí você tá lá, companhia, modo e causa. Você vai falar que isso daí, obviamente, é por causa da doença do pai, ela voltou e aí o exercício acaba. O para, lembra que eu já falei em outras gravações, o para, ele tem 45% de chance de me dar uma ideia de finalidade, 45% me dá a chance de sentido, né, direção, e esses 10% você pensa em objeto indireto, em complemento nominal, pelo menos é assim que o para normalmente aparece, tá certo? E um instrumento usado para falar como que foi feita a pequena casa de madeira. Tudo bem? Vai. Clicando. Opa. Então, continuando então, agora você vai ver uma questão, né, bem típica da Federal, da UFSC, perfeito? O que eles fazem lá?
eles tiram um texto grande e desse texto grande eles vão pegando pedacinhos para eles poderem grifar mais à vontade. Cada frase a gente vai ficar lendo depois, quando elas aparecerem, então vamos ler o que a 01 pede. As locuções verbais deve permitir, na frase 1, e deve caminhar, na frase 3, apresentam a mesma força de imposição categórica e de obrigatoriedade nas duas ocorrências. Então vamos lá. O INDL deve permitir o mapeamento, a caracterização e o diagnóstico das diferentes situações relacionadas à pluralidade linguística brasileira. E na número 3, cria-se a imagem de uma pureza em direção a que se deve caminhar. Bom, ele falou que nas duas, né, dá uma ideia de obrigatoriedade. Cliquei, dá uma pausa no seu vídeo, vai pensando. Essa proposição é falsa. Porque quando eu falo que ele deve permitir, eu não estou vendo que assim que há uma obrigatoriedade, ele é uma sugestão mais do que propriamente uma, né, obrigatoriedade. A mesma coisa eu interpretei no segundo deve lá. Perfeito? Vamos em frente. A outra. Em 2, na 02, em 1, a palavra pluralidade pode ser substituída por homogeneidade, sem prejuízo de significado no texto. O que é que você faz aí em casa? Vamos lá? Clicando, você verifica que essa questão ela envolve a ideia de sinônimo. A UFSC, normalmente, ela coloca sinônimo mais para a ideia de conjunção, troca de conjunção, né, etc. A UFPR, que trabalha mais com esse tipo de qualquer sinônimo, ela gosta. Agora, a proposição é falsa. Por quê? Pluralidade são vários. Homogeneidade é um padrão só, é uma coisa só. Pensa assim, você está assistindo a essas aulas, tá certo? E alguns professores filmam em casa, outros professores filmam no estúdio, outros filmam diferente, tá certo? Então, não é uma coisa homogênea. Graças a Deus, né? Não é uma coisa plural. Não é homogêneo. Graças a Deus, porque aí cada um pode fazer do jeito que mais, né? Não precisa sair de casa nessa época de pandemia. A 04. Em 2, a preposição para introduz circunstância com a ideia de finalidade. O que é que você faz? Vamos lá? Clicando. Lembra aquela ideia que eu falo para você. Primeiro, que a aula hoje envolve preposição. A preposição para é a preposição mais grifada, ganha de goleada. De preposição, ninguém ganha dela, né, em vestibular, principalmente na UFSC. Agora, lembra que eu falei, 45% de chance de ser uma direção, 45% de chance de ser finalidade, mas os 10% aí, esse para aí é complemento nominal, 10% para complemento, 10% para objeto indireto. Por quê? Não dá para falar fim. Quando você fala que o para é uma finalidade, você vai trocar por fim, ou você vai interpretar texto, você vai falar que é um objetivo que tem. Então, aqui não dá para trocar por fim, não é um objetivo pelo contexto que a frase aparece. Em 08, em 3, a expressão só que introduz um argumento que se opõe a tudo que foi dito antes, evidenciando o ponto de vista do entrevistado sobre o assunto. Obviamente, agora você não precisa lembrar, mas é uma entrevista e a UFSC resolveu pegar dessa entrevista esses pequenos trechos. Bom, agora você faz o que você está aí. Esquece a ideia de entrevistado sobre o assunto. Pensa assim, só que. Cliquei. Quando você vai falar assim, ela está nervosa, só que pode se acalmar daqui a pouco. Ele está sem dinheiro, só que conseguiu comer. Então, você verifica que é uma ideia de oposição. Cotidianamente, a gente usa esse só que muito mais até que a palavra mas, porém. Na proposição 16, ele fala que tanto na 2 como na 3, o vocábulo que vivem, né, vamos lá ler, diversos grupos sociais que vivem, e que atropela, vamos lá ler, né, uma dinâmica social que atropela tudo isso, retoma o antecedente, introduz uma oração subordinada em cada uma das ocorrências. Vamos lá? Cliquei, dá uma pausa no seu vídeo. Pergunta extremamente repetida, clássica na UFSC, que está aparecendo em outras provas também. Então, vou lembrar. Quando o que vai enunciar a oração subordinada? Normalmente. É tão raro o que ser coordenada. Quando o que for coordenada, o verbo da oração número 1, que a gente chama de coordenada assindética, vai estar no imperativo, e esse que vai trocar por porquê. Tá certo? Então você fala assim, ó, não chore que eu já chego. Não chore, imperativo, porque eu já chego. Tirando essa chance do que trocar por quê, sendo uma explicação com o verbo no imperativo, o que é de oração subordinada? Só que ali ele falou também que retoma o antecedente. Cara, quando isso aparecer, tem que ser pronome relativo. Vamos ver se ele é?
os diversos grupos sociais, os quais vivem no país, uma dinâmica social a qual atropela tudo isso. Ou seja, o que é um pronome relativo, e todo pronome relativo retoma o termo antecedente, e todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Como tanto na número 2 como no número 3, o que é pronome relativo, que é adjetiva, não veio com sinal de pontuação, é uma oração subordinada adjetiva restritiva nos dois casos. E só para lembrar, já que a gente está retomando uma ideia, esse que vivem e esse que atropela, o que é pronome relativo, também é sujeito. Por quê? Na hora que você pergunta para o verbo que veio depois, quem é que está vivendo no país? A resposta não vai ser os diversos grupos sociais, né? Então, o que acontece? Quando entre o verbo e a resposta, que a gente aprendeu que é sujeito, vier o pronome relativo, como o pronome relativo evita que o termo anterior seja repetido, ele faz a função sintática de sujeito. Então, é uma coincidência. Os dois que são pronomes relativos, os dois que são subordinados adjetiva restritiva, e os dois que, isoladamente, né, funcionam como sujeito. Nessa questão, tem a última proposição. Em 2, o período pode ser escrito sem prejuízo do significado do texto e desvio da variedade padrão da língua escrita. Quando uma prova pedir isso, antes de você ler, apesar de você já ter lido algumas vezes, antes de você ler o que ele sugeriu, vai lá e olha a frase original. Entre as ações de valorização previstas, encontra-se o reconhecimento da importância das línguas como elemento de transmissão da cultura e como referência identitária para os diversos grupos sociais que vivem no país. Aí depois você vai lá e olha para a frase trocada. E, por gentileza, a FEPAR ensinou a gente a fazer um monte de coisa de reescritura de frase. O que eu sempre pedi para os alunos que vão fazer a FEPAR? Circula aquilo que tiver diferente. Vai lá, bate o olho. Primeiro você vai lá, vai batendo o olho. Vai só fazendo movimento com os olhos. Aí depois você verifica qual que está diferente. E aí, em cima disso, você raciocina. A frase seria assim, ó. O reconhecimento da importância das línguas como elemento de transmissão da cultura, como referência identitária para os diversos grupos sociais que vivem no país, encontram-se entre as ações de valorização previstas. Como que você se viraria nessa proposição? Dá uma pausa aí. Vai lá? Primeira coisa, vocês viram que eles inverteram. Já vou dar uma clicada, tá? Vocês viram que eles inverteram. Coisa normal. Por quê? Quando você tem uma oração subordinada, às vezes você pode ficar invertendo. As orações coordenadas também eles deixam. Mas essa proposição está falsa. Tem duas mudanças. A primeira mudança, pega lá na 32, na proposição 32, bate o olho na penúltima linha. Referência identitária para os diversos grupos sociais que vivem no país. Você verifica que esse que agora veio com um vírgula atrás. Então, agora, na frase original era uma oração com que sem vírgula, ou seja, uma subordinada adjetiva restritiva, e na sugestão de reescritura, ele pôs uma vírgula, ele transformou isso em uma adjetiva explicativa. Muda a interpretação de texto e no enunciado ele fala, sem prejuízo de significado. Então, está errado. Segunda coisa, se vocês puderem bater o olho na frase 2, não na proposição 32, na frase 2, na primeira linha, lá no meio está lá, encontra-se o reconhecimento. Esse verbo encontrar é tanto direto, que encontra alguém, e esse ser é partícula passiva-dora. Então, o reconhecimento da importância da língua como tradição da cultura e como gerar, isso tudo é o sujeito. Então, encontra-se o reconhecimento é encontrado. Nós estamos na voz passiva. Então, o reconhecimento é o meu sujeito, que está no singular. Na hora que ele fez a troca da frase, o reconhecimento veio para o começo da frase, mas continua no singular. E ele colocou encontra-se no plural. Peraí, o sujeito é o mesmo. Mesmo com a inversão, o sujeito continuou sendo o mesmo. O sujeito continuou sendo o reconhecimento, que está no singular. Então, tem duas mudanças e dois erros. A frase que vive no país não constitui erro, mas ela muda a interpretação de texto. Então, lembra que eu falo para você que a aula de preposição, ela também serve para regência. Então, agora nós vamos entrar nessa ideia, nesse caminho, tá? Ajusta a posição do seu nome com o projeto, ajusta a posição do seu nome ao projeto, ajusta a posição do seu nome no projeto. Essas são as sugestões na primeira coluna. No projeto, que foi incumbido, de que foi incumbido ou com que foi incumbido. Vamos lá? Clicando, dá uma pausa no seu vídeo, o gabarito vai ser a letra B. Porque quem justapõe alguma coisa à outra, você põe justaposta ao seu nome, ao projeto. Tá? O seu nome é o projeto.
Agora, quem é incumbido de alguma coisa. O projeto do qual foi incumbido, esse que é um pronome relativo. Quando você tem um pronome relativo, vai para o próximo verbo. Se esse próximo verbo pedir preposição, você desloca essa preposição para imediatamente antes. Tá certo? Olha o que vai acontecer. Peguei mais exercício desse tipo. Essa prova ou é do ano passado ou é do ano retrasado da UFPR. Considere a estrutura daquele que estamos imersos e compare com as seguintes. Antes de você ler as 4 frases, olha o enunciado. Tendo em vista as normas da língua culta, a preposição em deveria preencher a lacuna. Quando você volta para o exercício e verifica que aquela lacuna imediatamente depois tem o quê, verifica se esse quê é pronome relativo. Eu posso falar o espaço o qual moramos, espaço no qual moramos. Então, todos esses que são pronomes relativos. Então, como é que você faz? Quando houver um pronome relativo, eu vou para o próximo verbo. Se esse próximo verbo pedir preposição, a preposição é deslocada. E ele quer especificamente a preposição em. O espaço que moramos, quem mora, mora em algum lugar. A primeira tem que ser preenchida com a preposição em. Na segunda, a organização que confiamos. Quem confia, confia em alguém. E aí, por causa de ter certeza entre os dois primeiros, acabou o exercício, tá? Por que é número 3? Esse X não quer dizer que ela está falsa. X já quer dizer que não precisa preposição, que depois da cidade a qual almejamos, quem almeja alguma coisa. Como depois do meu pronome relativo, o verbo que veio não pede preposição, então não joga nada para trás. A mesma coisa, quem constata alguma coisa, então não precisa jogar preposição nenhuma para trás. Nenhum desses que aí é sujeito, tá? Nenhum desses pronomes relativos. Vamos em frente. Então lembra que quando vai ter... Se tiver regência com pronome relativo, lembrando, Pita, por que você está falando de regência? Porque regência trabalha com preposição. Você tendo qualquer pronome relativo, esse pronome relativo pede a preposição para trás. Vamos pegar a primeira frase. Este é o rapaz cuja mãe amo. Então, primeiro, você verifica que a palavra cuja tem entre 2 substantivos. Primeira obrigação para o pronome relativo cujo, né? Ele tem que ficar exprimido entre 2 substantivos. Tá? Depois que você viu isso, o substantivo da frente olha para trás, mãe. No caso, olha para trás, rapaz, e ele tem que ter uma relação de posse entre os 2 substantivos. Tudo bem? Então, mãe do rapaz, eu amo a mãe do rapaz. Eu amo a mãe do rapaz, então mãe com rapaz tem relação de posse. Não esqueça, todo pronome relativo ele representa o tema antecedente. Então, a palavra cuja, mesmo estando no feminino, ele representa a palavra rapaz. Essa palavra cuja, ela evita que a palavra rapaz seja repetida. Mas a concordância com a palavra cujo, cujas, é com a próxima palavra. Então, por isso que eu gosto de colocar uma no feminino e no masculino para mostrar isso. Então, cuja representa a palavra rapaz, mas a concordância se faz com a próxima palavra. E não esqueça, depois da palavra cujo, cuja, cujos, cujas, não pode ter artigo. Você não pode falar cujo o pai, cuja a mãe. Isso é falso automático. Para finalizar, então, agora nós vamos fazer mais 2 exercícios. Lembrando que quando o enunciado tem esse tipo de pergunta, regência verbal e regência nominal, ele que é a única que está em conformidade, lembra que é o uso da preposição, no caso da regência verbal, associada ao verbo, e no caso da preposição, regência nominal, associada ao nome. Tá? Eu dei uma saidinha para comprar pão, mas esses 2 exercícios você faz sem a minha imagem. Bom, dá uma pausa aí no seu vídeo, qual é a única correta? Clicando, vamos lá. O gabarito vai ser a letra E, tá? Quem implica, implica com alguém, o verbo implicar, no sentido de teimar, ele pede essa preposição com. Na letra A, ninguém vai em algum lugar, quem vai a algum lugar, por isso que você vai aos Estados Unidos. Outra, quem está ávido, desejoso por alguma coisa. Na letra C e na letra D, tem essa pergunta envolvendo o pronome relativo. Os legumes têm nutrientes que o corpo não pode abrir mão. E quem abre mão de alguma coisa. Os legumes têm nutrientes dos quais o corpo não pode abrir mão. Tá certo? Então, esse aqui é pronome relativo, que é a próxima expressão. Quem abre mão de alguma coisa, jogou para trás. E na letra D de dado, é um pronome relativo essa palavra aqui, mas não haveria necessidade nenhuma de ter preposição, uma vez que quem preza alguém, preza alguma coisa, que depois da palavra que vem um verbo transitivo direto, então não há necessidade nenhuma de jogar preposição, deslocar a preposição para ir antes do pronome relativo. E nesse exercício aqui, né, ele quer a única que está errada. Qual seria o gabarito? Vamos lá, dá uma pausa no seu vídeo, falta pouco, cliquei.
O gabarito vai ser a letra A, e quem se refere a, então joga para trás. Então, os filmes a cujas estreias, lembrando, esse A que está em vermelho antes do cuja é uma preposição. Qualquer pronome relativo pede preposição. Na letra B, olha lá, o médico no qual ele mais confia, se quem é um pronome relativo, quem confia, confia em alguém. Na letra C, ele mora na cidade onde trabalha, quem trabalha, trabalha em algum lugar, então eu posso usar o onde com a ideia de lugar, poderia falar na cidade em que trabalha e na cidade na qual trabalha. A ponte sobre a qual, ó, o a qual que você está vendo na letra D é pronome relativo puro, não precisa trocar por ninguém, e a água poluída, ela corre sob a ponte, abaixo da ponte. E na letra E, trouxe as frutas de que ele mais gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Beleza? Cuidado com esse tipo de coisa aí que você está vendo aí, né? Lembre, então, a aula de hoje, apesar de ter numeral e interjeição, a preposição é fundamental. Lá no comecinho você viu semântica, é muito normal, principalmente aqui na UFSC, a preposição para, e lá no Paraná você vê muita pergunta associada à ideia de qualquer preposição, como você viu aquela questão da UFPR, beleza? E no finalzinho você viu as regências, que também mexem com a preposição. Tudo de bom para você, ósculos e amplexos.